Nós vamos ter mais uma devocional, queremos compartilhar a palavra de Deus com você, que Deus fale ao seu coração. E essa leitura, a leitura da Bíblia, será feita pelo nosso querido irmão Natanael na Bíblia em Braille. E antes de ele ler o Evangelho de João, você pode já abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Eu queria convidar aqui alguém especial da família. Queria convidar nosso querido Lorenzo. Pega o microfone ali, Lorenzo, e você sobe aqui. Lorenzo é neto do Natanael, da Gina, filhão lindo da Joyce. Um dos filhos da Joyce, viu, irmãos? Que eu já quero contar o segredinho. A Joyce está grávida, agora vai ser mais um neto, né, Natanael e Gina? Estão muito felizes. Sim. A família crescendo, né, Lorenzo? Vai cuidar do irmãozinho ou da irmãzinha, né? Eu acho que é irmãzinha, né? Você também acha? Uhum. Ah, então. Então, Lorenzo vai estar orando, pedindo a Deus para que abençoe a sua palavra. Depois, em seguida, o Natanael vai fazer a leitura em braille e eu vou estar compartilhando a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Obrigada, meu Pai. Obrigada pela minha igreja, obrigada pela minha família, por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje na nossa vida, por essa troca de experiências, ó Pai. Amém. Pai, muito obrigado. Quero te pedir agora que o Senhor abençoe a tua palavra, que vai ser lida, que o Senhor abençoe o pastor Rony, que vai ministrar a tua palavra, e o Natanael, que vai estar lendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por cada irmão que está aqui nessa noite, Pai, e por todos que estão aí nos ouvindo. Que o Senhor alcance a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Muito bem. Fica aí conosco, viu? Lorenzo fica aqui agora. Fica aí. O irmão Natanael vai fazer a leitura. Mamãe? Evangelho de A João. leitura de João 9. Um texto bastante conhecido, né? Que vocês já ouviram falar, né? Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Pois por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais. Dos pais dele. Jesus respondeu. Ele é cego. Sim, mas não por causa dos seus, olha, por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o
o poder de Deus se mostre nele. 4. Amém. Até o 3 está bom, irmão. Até o 3, né? Eu vou ter até o 4. Tá. Precisamos praticar. Pode continuar, irmão. Tá meio Amém, irmãos. Então nós temos aqui a história muito conhecida, como o irmão Natanael já disse, a história de um cego de nascença. Um cego de nascença. E eu queria pensar com você, por isso eu peço para você deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 9, e nós vamos pensar em 3 perguntas, pelo menos 3 perguntas nesse texto. Imagine a cena, né? Quando eu ouvi a questão de que tem que falar para a Gina e para o Natanael, para que eles imaginassem aquela cena, imagine a cena. O homem é cego de nascença. E a primeira pergunta está aí no versículo 2. Se você acompanhar comigo, a primeira pergunta é: os discípulos que fazem? Quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Então a primeira pergunta é: por que que ele é cego? E eu queria pensar não só na cegueira física, mas a cegueira como dificuldade. Por que acontece dificuldade na minha vida e na sua vida? Por que aconteceu uma dificuldade na vida desses irmãos? Por que ele é cego? A pergunta desses discípulos para Jesus. A segunda pergunta está aí no versículo 10. Quem o curou? Ou quem resolveu a dificuldade desse cego? E a terceira pergunta: onde está aquele que curou, aquele que resolveu a dificuldade daquele cego, a dificuldade das histórias, da minha história e da sua história? Aonde está ele? Então eu queria que você pensasse, e nós estamos falando de visão, a visão de Jesus diante os problemas da vida. Jesus responde a primeira pergunta para os seus discípulos. Eu queria que você pensasse na visão de Jesus. Jesus olha para aquele cego de nascença e ele responde: por que ele é cego? Para manifestar a glória de Deus. Por que temos dificuldades na vida? Para manifestar a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória. Até um cego de nascença. Até um cego de nascença. Eu queria que você absorvesse a visão de Jesus. Existem algumas visões das dificuldades da vida. Eu não sei como você tem enfrentado e qual é a visão que você tem olhado para as dificuldades da vida, mas tem a visão de Jesus que era para manifestar, ele nos dá a dica para manifestar a glória de Deus. Mas existem outras visões, existe a visão do mundo. O mundo olha para as dificuldades da vida com incredulidade. Há uma outra visão, a visão natural, racional, olha para as coisas como se tudo fosse natural ou tudo de forma intelectual. Há uma outra visão que é a visão da religiosidade, que olha com um olhar de meritocracia, de méritos. Está assim porque alguém pecou. Não, não está assim porque não fez o que devia fazer. Não, está passando por isso porque se tivesse feito diferente não teria acontecido isso. Qual a sua visão sobre as dificuldades da vida? É uma visão mundana, racional, de incredulidade? É uma visão de religiosidade, de achar que merece alguma coisa ou não merece porque fez isso ou fez aquilo? Lembre-se da palavra de Jesus. A primeira resposta é para glorificar a Deus. Eu queria pensar com você algumas coisas no texto, eu queria que você acompanhasse. Versículo 10 tem a pergunta: quem curou você? A pergunta direta para o cego: quem te curou? Quem fez você ver?
Então nós temos algumas respostas. A resposta deste ex-cego talvez seja uma visão mundana, talvez seja uma visão racional e científica. Porque se você olhar aí no versículo 11, diz assim, ele respondeu essa pergunta, quem tinha curado ele? No versículo 11 ele diz assim, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Primeiro ele responde que foi um homem. Um homem veio como se fosse uma coisa, um médico. Um médico me visitou de forma racional e me curou. Aí ele misturou, aí ele começa a ter uma visão científica, ele mistura a terra com saliva, como se aquela terra e aquela saliva tivesse feito alguma coisa. Muitas vezes nós somos assim. Nas dificuldades da vida, nós perguntamos e respondemos cientificamente, respondemos racionalmente que certas coisas aconteceram conosco e nós esquecemos que aquilo aconteceu e quem curou e quem, na sua essência, na sua primazia, resolveu as nossas dificuldades, o nosso problema foi Jesus. Porque tem pessoas, como vimos hoje, que não têm visão, mas conseguem enxergar Jesus. Olha para a história e glorifica a Deus, porque tudo é para a glória dele. Jesus disse, o problema desse cego é para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Mas também tem a visão religiosa. Sabe, às vezes nós olhamos como no versículo 11 diz assim, vá lavar-se. E ele foi se lavar e depois ele fez esse ritual de ir se lavar. E ele fala assim, fui e me lavei. Como se o ato que ele fez, e porque ele fez aquilo, ele foi curado. E aí tira a glória de Deus, tira o efeito de Jesus, que é Deus sobre ele. Às vezes nós fazemos isso, nós achamos porque vamos lá e fazemos o ritual, porque somos bonzinhos, porque vamos à igreja. Então nós achamos que por isso Deus vai dar, e nós temos créditos, e nós merecemos que Deus vai fazer alguma coisa. E Deus faz milagres e cura, restaura e abençoa as nossas vidas porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque de nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Este homem estava com uma visão religiosa e com uma visão mundana. Mas a visão de Jesus é, o seu problema foi e pode estar acontecendo para manifestar o poder de Deus, como foi lido na Bíblia em Braille, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem curou você, meu irmão? Quem pode curar você, meu irmão? Não é o seu ritual, não é o barro que você coloca no olho, não é o fato de você ir lá no tanque, mas é de você obedecer a palavra de Deus e saber que é através dele, é só por ele, é só Jesus Cristo que pode te curar. E aí vem a terceira pergunta. E onde está esse homem que te curou? Aonde ele está? Se te perguntasse, aonde está este homem? Um cego, que vivia cego, agora ele vê. Perguntam para ele, onde está o homem que te curou? E sabe o que ele disse? Não sei. Tem muito crente dizendo, não sei. As bênçãos chegam, Deus faz o milagre, e aí pergunta, quem fez? Às vezes são respostas racionais, às vezes são respostas até de meritocracia, às vezes não sei. Não sei, foi um acaso. Como o irmão disse aqui, que o encontro dele com a irmã não foi um acaso. Isso é falar, isso é glorificar a Deus. Saber que Deus preparou tudo. Se existe uma família, se existe uma filha abençoada, como quase com lágrimas a irmã Gina falou da filha. Se existe um neto, está chegando outro neto, isso é méritos nossos? Isso é alguma coisa que eu faço que eu mereço isso? Será? Não.
Quando te perguntarem por que a sua família é tão abençoada, irmão Natanael, irmã Gina, Joyce, Lorenzo, Emerson, você que está em casa, responda: é por conta que eu tenho Jesus caminhando comigo. Onde Ele está? Você responda: aqui comigo, todos os dias da minha vida. O cego, o ex-cego, disse: não sei. O que você responderia? Uma visão mundana? Não sei. Uma visão religiosa, como alguns disseram: não sei e não quero saber, porque ele tinha curado num sábado, e isso não podia ser algo divino, e perderam a bênção, porque era o próprio Deus que estava ali curando aquele cego. Às vezes as coisas não acontecem dentro da caixinha da religiosidade nossa, meus irmãos. Às vezes nós estamos presos no eu não faço, ou eu faço, e por isso eu acho que vai acontecer. E Deus trabalha diferente. Aqueles que estavam presos ao sábado, e Deus fez o milagre no sábado, e eles não viram. Tem uns que disseram: eu acho que nem é aquele que ficava mendigando. Não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. Por isso, eu queria encerrar nessa noite pensando em um exame da minha visão, dos meus olhos, da minha ótica e da minha oração. Se perguntar por que ele é cego, se me perguntar por que eu tenho problemas na vida, se eu perguntar hoje para mim por que eu tenho dificuldade, eu vou olhar com a ótica, com a visão de Jesus e vou falar: é para manifestar a glória de Deus. Por isso eu vou dobrar meu joelho quando eu tiver um problema, quando eu tiver uma dificuldade, eu vou caminhar com Ele em meio às dificuldades, não olhando para a minha dificuldade, não olhando para aquilo que tem me cegado, mas olhando para Jesus, porque eu sei que tudo que passa na minha vida é para manifestar a glória de Deus. Eles estão manifestando a glória de Deus. No caso da irmã Gina, desde nascença, desde pequenininha. E glorificando a Deus. Estão aqui, glorificando a Deus hoje. E você, meu querido, que vê. Às vezes um problema te vem à frente. E você fica cego e não consegue enxergar que o que está passando é para manifestar a glória de Deus na sua vida, para você glorificar a Deus, para você ser luz e instrumento no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Se você fosse cego, você já pensou? Você continuaria vindo ao culto, mesmo que ninguém te falasse o que está acontecendo no culto para você visualizar? Mesmo assim, você continuaria vindo anos após ano, domingos após domingos? Quando pessoas não olham para você porque você tem uma deficiência, você continuaria glorificando a Deus? E quem pode curar você? Quem curou você? É Jesus. Não se esqueça disso. Ele te curou. Ele pode te curar. No meio da sua cegueira, no meio do seu problema, no meio da sua escuridão, Ele pode te abrir os olhos e te fazer enxergar que tudo isso é para manifestar a glória de Deus. Onde Ele está? Ele está aqui, agora. Estará sempre ao seu lado, porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Então, feche seus olhos, queridos. E no meio da escuridão, dos olhos fechados, enxergue Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu queria te convidar, nessa hora, a fechar seus olhos, pedir perdão. No meio das dificuldades, saber que Ele vai te ajudar a você ser instrumento da manifestação da glória de Deus. Amém. Vamos orar.
Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós reclamamos de tantas coisas, Pai. E quando vem dificuldades, problemas, situações, elas acabam embaçando a nossa visão e não conseguimos olhar para o Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Precisamos ser curados pelo Senhor, Pai, para ver a possibilidade de sermos instrumentos no meio das dificuldades para glorificar o Teu nome, Pai. Nascemos para isso, Pai. Desde quando viemos a este mundo e respiramos, nós fomos criados para a Tua glória, para manifestar a Tua glória, Senhor. Não permita que nada venha atrapalhar isso. Não permita que nada venha embaçar os nossos olhos de enxergar isso. Seja dificuldade A, B ou C. Em nome de Jesus, Pai. Da mesma maneira que aconteceu com este cego, Pai. Que os discípulos não estavam enxergando, estavam julgando, achando que ele merecia aquilo como um castigo do Senhor, Pai. Tira todo o julgamento dos nossos olhos, Pai. Que possamos olhar e ver as possibilidades para manifestar a Tua glória em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa família tão rica, tão linda. Usa as histórias dos Teus servos, Pai, para abrir os olhos de muitos que enxergam, mas que não têm ouvidos, que ouçam hoje a Tua palavra e a fé seja gerada pelo ouvir a Tua palavra, viva através da história destes irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.